Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 29 de dezembro, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Um alimento sólido, não mais aquele alimento que tínhamos quando estávamos no sistema religioso, aquele alimento que o apóstolo Paulo chama de leite, esse alimento que ainda é dado dentro dos templos religiosos, pelos líderes religiosos. Tudo a mesma coisa, nada muda, entra anos e sai anos. São mensagens e ensinos reproduzidos uns pelos os outros, e assim eles vão dizendo tais coisas que não traz para os filhos de Deus que lá estão um crescimento na graça e no conhecimento. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem que é uma pérola da graça de Deus e que vai chocar os religiosos, principalmente os evangélicos, como eles sempre se chocam. Eu vou tratar de um assunto que é o assunto predileto dos religiosos evangélicos, que é ganhar almas, que é evangelizar. Eu fiz muito isso aos domingos. Aí eu me reporto há 40, 50 anos atrás, nos ar livres, nas esquinas das ruas, nos bairros, nas praças, nas conduções. Eu me lembro nos trens, dando folheto, fazendo culto, tudo com o intuito de perguntar se ali tem uma pessoa que queira aceitar Jesus como Salvador. É o ganhar almas para Ele. Então o tema de hoje é perda de tempo, a evangelização pelos religiosos. Isso é profano. E eu quero fundamentar em Mateus capítulo 24, versículo 14. Diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eles são futuristas. Eles não creem na escatologia consumada. Tudo para eles ainda vai acontecer. Sim, quando Jesus disse essas coisas, iria sim acontecer, mas não 2000 anos depois, ou 2000 e poucos anos, mas alguns poucos anos daquele aion, daqueles dias do Cristo Nazareno, nos dias da sua carne. No capítulo 24 aqui, ele fala de um sermão profético. Sermão este que havia sido profetizado por Daniel, pelos profetas, dizendo a respeito desses dias que estavam por vir. E o Cristo, que era a manifestação de Deus, ele se dirige aos seus discípulos, aos seus ouvintes. O texto começa dizendo que ele, saindo do templo, ele ia se retirando quando dele se aproximou os seus discípulos, para lhe mostrarem o que? A estrutura do templo de Jerusalém. E Jesus, olhando para o templo, se dirigiu aos discípulos dizendo: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso iria ocorrer provavelmente quase 30 anos depois, ou 37 anos depois.
dessa profecia, desse sermão profético. Como aconteceu quando o general Tito invadiu Jerusalém, quando ele sitiou Jerusalém, quando ele destruiu todo o templo de Jerusalém. Foi o juízo dele que veio sobre o seu povo. E os discípulos perguntaram a ele quais são os sinais, quando estas coisas irão acontecer. Muitos deles não viram isso acontecer. O único apóstolo de Jesus que estaria vivo quando isso acontecesse seria João. Como João, sim, ele estava vivo, exilado em uma ilha em Pátimos. E o Cristo, então, que veio para cumprir a lei, que veio apenas para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando ele cumpre a lei, ele diz: está consumado. Ele morre, mas ele ressuscita. E então o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, ele traz toda esta revelação. O livro do Apocalipse começa dizendo lá no capítulo 1, versículo 1: brevemente todas estas coisas vão acontecer. Revelação de Jesus Cristo a João, o seu servo. E João escreve então toda esta revelação desse juízo, do que estava por vir às 7 igrejas da Ásia. Mas os futuristas dizem que o Apocalipse ainda vai acontecer. Eles não entendem a linguagem figurada, as metáforas usadas por João nas cartas que ele escreve às 7 igrejas da Ásia. Então ali os religiosos veem um inferno como um lago de fogo e tormento eterno. Eles veem Satanás como um ser espiritual. Eles veem o dragão, cavalo amarelo, preto, vermelho, branco. Eles não entendem que tudo isso era uma metáfora, era figuras de linguagem usada por João nas suas cartas, para que aquele que fosse enviar, levar as cartas até os representantes das igrejas da Ásia, não viessem a abrir e entender a revelação que ele havia recebido do Cristo ressuscitado. Mas eles dizem que tudo quanto ali está vai acontecer. Esse brevemente já se passaram mais de 2000 anos. E eles estão esperando, eles estão aguardando. E aqui então no versículo 14, quando ele diz assim: mas o evangelho do reino será pregado a todo o mundo. O mundo para os religiosos é um mundo universal. Esse mundo que Jesus estava se referindo era o mundo habitável dos judeus, era o mundo habitável de Israel. Testemunha as nações, porque existiam nações em volta, em torno de Israel. Ele diz então: será o fim. O fim estava próximo. Era um poucochinho. Era dali a algum tempo. Era brevemente, como aconteceu. O juízo veio sobre Israel. A grande tribulação já ocorreu. Então, com base em Mateus 24:14, a religião há séculos, ela vem criando grupos de evangelização com o intuito de ganhar almas para Jesus. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ele é orientado: agora você precisa ganhar outros para Jesus. E eles fazem isso. Nas suas reuniões, que eles chamam de culto, não se encerra sem que faça um apelo. Eles também fazem proselitismo, tentando ganhar pessoas de outras religiões para a sua religião. Em Hebreus, no capítulo 7,
nessa epístola, nos versículos 10 e 11, diz assim, Hebreus 7, 10 e 11, porque ele estava ainda nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Aqui em Hebreus a palavra diz que não há mais essa necessidade. Não há mais necessidade de se evangelizar. Não há mais necessidade de se querer ganhar almas para Jesus. Porque a lei de Deus, essa lei que antes estava escrita em pedras, esta lei que era para o seu povo e não para os gentios, ela está impressa agora no entendimento dos eleitos de Deus, inscrita no coração. Está no nosso entendimento, está no entendimento de cada um, está na mente de cada um. Em Apocalipse 21, 3, então quando dizemos que é inútil ou perda de tempo essa prática pelos religiosos, é porque eles estão desprezando o que Deus já falou. Assim sendo, eles estão se colocando acima de Deus, com seus preceitos e achismo, porque tem que ser como eles entendem, como eles acham que tem que ser. Marcos 16, 15, eles dizem que tem que ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse mundo que os discípulos deveriam percorrer era o mundo de Israel. Jesus ainda recomenda dizendo, não entreis pelo caminho dos samaritanos nem dos gentios. Os outros povos não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Nós, que éramos gentios remanescentes, nós que nascemos depois de todas essas coisas, já nascemos perfeito nele, novas criaturas, fomos eleitos, predestinados por ele. A salvação não é da forma como o sistema religioso ensina. O simples fato de uma pessoa levantar suas mãos ou dizer que se arrependeu dos seus pecados e que agora passa pelas águas do batismo, como eles dizem, para arrependimentos de pecados. Que pecados? Se pecado era transgressão da lei, e os gentios remanescentes nunca pecaram, porque nunca transgrediram a lei, até mesmo porque a lei era específica para os judeus. Então Deus, Ele mesmo é quem fala, é Ele mesmo quem convence, é Ele que coloca o amor, a compaixão nos seus filhos eleitos, é Ele quem faz isso. Para a religião, o homem é pecador, e se ele é pecador, ele precisa de se arrepender, a fim de que ele possa encontrar a salvação. Eles são duros, dizem até que se as pessoas não se arrependerem, elas vão para esse lago de fogo e tormento eterno, e vão queimar noite e dia, juntamente com esse ser espiritual que eles dizem existir. Eles parecem que são donos dos céus, a salvação somente eles têm, Deus é somente deles. É assim que eles entendem o conceito de salvação.
Então, se a pessoa cumpre todos esses ritos que eu acabei de dizer, ela agora está salva, ela agora vai para o céu. É comum os religiosos perguntarem: você já aceitou Jesus como Salvador? Você pertence a uma igreja evangélica? Essa é a pergunta que eles fazem. Se a pessoa disser que não, no conceito deles, essa pessoa vai para o inferno. Se a pessoa não é da igreja, no conceito deles, essa pessoa vai para o inferno. Paulo, o apóstolo da graça, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, olha o que ele diz, eu vou ler. É muito conhecido esse versículo. Nós conhecemos, principalmente nós que temos o entendimento. Olha o que diz no versículo 4: pois ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Querido, antes da cruz existia a lei, as obras, e elas eram para quem? Para os judeus. Quem eram os judeus? Era povo de Deus. Esse Jesus, que era a manifestação de Deus, ele, nascido de mulher, nasceu sob a lei, para que pudesse cumprir o fim da lei. Foi nele. Paulo diz: o fim da lei é nele. Nele quem? Em Cristo. Tudo está consumado. Os gentios, como eu já disse, não tinham nada a ver com isso. Os religiosos não entendem que as nossas conquistas são espirituais. E aonde são as nossas conquistas? Elas foram na cruz. Nós não precisamos de obras como os religiosos fazem, de praticar ritos como os religiosos fazem, de práticas de liturgia como os religiosos fazem, de cerimoniais, de comer pão e beber suco de uva, de passar por batismo em águas. Isso era coisa da lei, era obras. E a lei foi para os judeus, como eu já disse. Mas eles não entendem isso, eles não compreendem isso. Já nascemos nova criatura, perfeito nele. O evangelho nosso é o evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo. É esse o evangelho para os gentios remanescentes. O evangelho dado por Cristo Nazareno aos seus discípulos era o evangelho da circuncisão, era para o mundo dos judeus, era para o seu povo que estavam debaixo de maldição, pois não conseguiram cumprir a lei, e ele veio para eles, tão somente, exclusivamente para eles. Mas os religiosos dizem: não, Jesus morreu por nós também, ele morreu pelos pecados do seu próprio povo, porque eles eram transgressores, porque eles sim eram pecadores. Paulo, ele diz assim: e recebeste a plenitude em Cristo. Nós, gentios, recebemos a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ganhar almas, evangelizar, tem sido um ato profano dos religiosos. Eles acreditam nisso piamente. Eles acreditam que todos os homens precisam se arrepender, porque todos são pecadores. Eles não entendem que pecado era a transgressão da lei. Eles não entendem o antes da cruz e o depois da cruz.
Eles não entendem o evangelho da circuncisão, que era o do Cristo Nazareno nos dias da sua carne, aquele que nasceu sob a lei, nascido de mulher, que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o evangelho do Cristo ressuscitado, revelado a Paulo. Toda a revelação da graça de Deus. Quando esse entendimento vem, nós reinamos em vida, nós crescemos em graça e no conhecimento. O nosso alimento é sólido, é a palavra pura, é a sã doutrina, é a palavra da verdade. Não vivemos debaixo de preceitos de homens, nem de achismo, nem de rudimentos de lei mosaica. Não frequentamos templos, não temos homens como pastores, somos todos iguais. Deus é único, Ele é soberano. O Espírito é o Senhor é o Espírito. E agora não há mais distinção entre judeus, gentios ou outro povo qualquer. Há um só povo, e esse povo hoje é chamado de filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, eleitos nele, predestinado, propriedade exclusiva dele, e ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu. Não são esses ritos, não são esses cerimoniais, não são essas obras aspas que eles fazem dentro dessas sinagogas, que salvação é na mente, é no entendimento. A carne e o sangue voltam ao pó da terra, Jó 8:9, e de lá nunca mais vai subir, essa carne nunca vai ressuscitar, e nem será transformada. O Espírito, sim, esse volta para Deus. O Espírito, sim, ele é arrebatado. Eclesiastes 12:7. O Espírito nunca teve religioso evangélico em estado de salvação e nem de condenação. Carne e sangue não herda o céu. Então, para que ficar aí ganhando almas para Jesus, evangelizando, dentro de uma sinagoga, com títulos, subjugando as pessoas, colocando fardos e atos pesados sobre a vida das pessoas? O entendimento quem dá é Deus, é o Espírito Santo, é Ele que abre a mente, é Ele quem tira o véu. A obra é dele, é exclusivamente dele, em cada um dos seus filhos. Hoje nós sabemos o que é ser livre. Hoje nós sabemos o que é a liberdade nele. Coisa que outrora nós não sabíamos. Esta é a palavra de hoje. Evangelizar é profanação, é perda de tempo. Ganhar almas é perda de tempo. Não seja um religioso. Não seja um prosélito. Esta é a mais pura verdade. Muitos não têm coragem de falar. Eu sei que eles vão me chamar de herege, de anticristo, de falso profeta. Mas eu entendo que eles não tiveram ainda o entendimento dado pelo Espírito Santo. Eles vivem ainda nos rudimentos da lei de Moisés. Eles vivem ainda nos achismos e preceitos dos homens. Eles vivem ainda numa escatologia futura, como se tudo ainda fosse acontecer, quando na verdade toda a palavra já aconteceu. E essa palavra, essas profecias, todas elas já se cumpriram, não há nada mais se cumprir. Em Eclesiastes 1:4, salvo engano, diz que não há nada novo debaixo dos céus e nem em cima da terra, nada novo. Em Eclesiastes diz que geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Você que está aí aguardando o arrebatamento, né, da carne, do corpo, que segundo o que você aprendeu, vai ressuscitar e será transformado. Isso é o maior engano, é a maior mentira da religião. Leia lá. Volta ao pó da terra, ao inferno, à sepultura, e de lá nunca mais sobe. Volta ao pó da terra. O Espírito, sim, esse volta para Deus.
Então salvação, gente, é na mente, é no entendimento. Sem essa de aceitar Jesus como Salvador. O Cristo é o Espírito. Ele habita no nosso espírito hoje e testifica que somos seus filhos. Nós somos o templo, o Espírito é o templo da morada de Deus. O nosso culto a Ele é em espírito e em verdade. O nosso culto a Ele é racional. Reconhecemos que há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. E Ele é o Senhor de todos. Filhos são guiados e dirigidos por Ele. Não há intermediário algum. Não há liderança espiritual nenhuma sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. A liderança é do Espírito Santo. Somente do Espírito Santo. Somente dele. Beijo no seu coração, um forte abraço. Você que não é inscrito, se inscreva. Divulgue e compartilhe. Nós da graça de Deus amamos vocês.